que acontece? A gente, nesse primeiro momento, né, conseguimos fazer a evolução do que nós chamamos de Estado moderno. Desde o seu aparecimento ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna, tendo como principal foco ali de estudo as perspectivas de Europa, e a gente apresenta como primeira manifestação do Estado moderno aquele modelo de regime político que nós chamamos aqui de Estado absolutista, né? Passando pelo Estado liberal, Estado social e culminando com esse modelo do pós-Segunda Guerra de Estado democrático de direito. Esse elemento, essa evolução histórica aqui, ela é importante porque a gente vai ter a todo momento discussões acerca da natureza jurídica do Estado, por que ele existe, qual é a sua principal finalidade, ora para garantir as liberdades individuais, ora para garantir também direitos sociais que trariam, né, dignidade, ora o Estado vai ter que se preocupar de fato com a promoção da igualdade material. Então a gente tem múltiplas formas, múltiplos debates, e o que me parece, né, a impressão que eu tenho é que após um conhecimento dessa evolução do Estado, fica mais acessível a gente compreender os debates que envolvem, né, perspectivas mais conservadoras, perspectivas mais liberais, perspectivas mais progressistas acerca da função, né, e da missão dessa instituição chamada Estado. Então, acho que entender primeiro o que é o Estado, né, e quais são as suas características, nos traz essa ideia ou essa percepção de tentar compreender, né, no tempo e no espaço, inclusive, as suas manifestações e as suas finalidades e os objetivos, né, que trazem a existência do Estado. No entanto, pessoal, e eu já chamei a atenção de vocês aqui para isso também, a gente faz um recorte temporal, a gente faz um recorte histórico e fala do surgimento desse Estado moderno, né, de um recorte histórico para frente, desconsiderando, por exemplo, ou pelo menos não é que se desconsidera, mas a gente não trata, né, de regimes políticos ou de experiências organizacionais anteriormente, denominando também de Estado. Se fala de organização política, de regime político, mas para que isso ocorra, para a gente fazer esse recorte histórico aqui, é preciso que a gente aponte algumas características. Por quê? Né, que a gente fala de surgimento do Estado moderno. Quais são esses elementos constitutivos do Estado que nos trazem a necessidade de fazer essa afirmação ou nos possibilitam essa afirmação, a existência de um Estado moderno, né, que surge nesse contexto Y e X, nesse contexto histórico. É porque esse modelo de Estado, esse modo de arranjo político, ele dispõe de algumas características, de alguns requisitos, e que esses requisitos, até de certa forma, eu já apresentei para vocês anteriormente, nessa parte introdutória da disciplina, e que a gente vai começar a, de fato, aprofundar a partir de hoje. Tá? Então, eu já vou colocar na tela de vocês aí, para a gente poder fazer aqui algumas anotações e fazer, obviamente, os registros necessários acerca dessa discussão. Então, já vai aparecer aí na telinha de vocês, o título, né, desse primeiro ponto aqui que a gente vai discutir, que é exatamente, são exatamente os chamados elementos constitutivos aqui, ok? Elementos aqui constitutivos do Estado. Eu vou enumerar aqui aquilo que a doutrina fala, né, enquanto elementos constitutivos do Estado, e a gente vai começar a discutir um por um a partir desse momento, tá? Então, vejam, o que geralmente a doutrina diz? Por que a gente fala do surgimento do Estado moderno? Né? Por que a gente diz que o Estado teria surgido nesse contexto? Porque ele dispõe de algumas características, de alguns requisitos, alguns autores vão chamar de elementos constitutivos do Estado, outros vão chamar de requisitos para a existência do Estado. Tudo, na verdade, se refere, né, a elementos essenciais que caracterizam o Estado moderno. Então, um primeiro elemento aqui, né, do Estado é exatamente o povo, tá? É um agrupamento, uma comunidade política, um agrupamento de pessoas vinculadas a um determinado território, a um determinado Estado, né, e eu já até tive a oportunidade de conversar com vocês aqui em algum momento. Quando você se diz povo de um determinado Estado, você, na verdade, está tendo um vínculo político, jurídico com aquele Estado e está, portanto, fazendo jus a direitos e a deveres. Então, a gente vai aprofundar essa discussão também. Tá? Um outro elemento constitutivo aqui do Estado que eu falei para vocês é o elemento aqui, o elemento aqui territorial, ok? O elemento aqui territorial. Um terceiro elemento aqui, tá? E muito cuidado com essas duas últimas anotações. A doutrina apresenta aqui o governo como um elemento constitutivo do Estado. E aqui a gente tem também,
a ideia de soberania, tá? É comum, pessoal, só para vocês entenderem aqui, opa, deixa eu dar para cá que tem a barrinha aqui que atrapalha na hora de escrever. Então vai ficar soberania. Deixa eu ver se ficou escrito correto aqui, tá? Vai ficar faltando só perninhas aqui para ficar mais organizado. Mas vejam, esses 4 elementos aqui são os elementos que geralmente a doutrina costuma apresentar para dizer, olha, o Estado moderno ele nasce exatamente com essas características. Existem divergências na doutrina. Então, por exemplo, há autores que vão dizer que são 3 os requisitos: o povo, né, o território e o governo. Então, a soberania, na verdade, seria uma característica do governo, não um elemento constitutivo autônomo. Ora você pode ter governos soberanos, ora você pode não ter governo soberano, mas isso é uma discussão doutrinária que eu vou tentar trazer para vocês aqui. Ora, existem essas 4 características. Há quem exclua a ideia de governo e fale de soberania e inverta a lógica, diga que dentro da soberania você tem a perspectiva de governo, mas a gente pode tranquilamente trabalhar com essas 4 características que fica de melhor assimilação para que vocês, quando fizerem as releituras, entendam basicamente as variantes disso daqui. Eu quero, inclusive, fazer a sugestão, tá? Depois eu vou colocar isso no grupo, inclusive quando eu for postar essa aula lá, o capítulo que eu já tinha indicado anteriormente para vocês, do professor Paulo Bonavides, né, o 3º e o 4º do seu livro de Ciência Política, e o livro do professor Garbosa com a professora Yensui, que eu coloquei lá no Classroom também. Esse capítulo do livro dele corresponde, esse tema aqui corresponde ao 4º capítulo do livro. Então, se você já leu o capítulo do professor Paulo Bonavides e quer aprofundar aqui, eu acho que vale a pena a leitura do 4º capítulo do livro do professor Garbosa e da professora Yensui, que, de fato, traz aí uma abordagem bem interessante acerca desses chamados elementos constitutivos aqui do Estado. Mas esses são, minimamente aqui, tá? Aquelas características que a gente vai, basicamente, apresentar enquanto elementos constitutivos do Estado. Percebam aqui que eu vou reiterar mais uma vez, tá? O conceito de povo aqui é diferente, ok? Do conceito de população. Não se confundem, não podem ser vistos como o mesmo conceito. E nação também não são conceitos, ou não é um conceito sinônimo de povo. Existem explicações e existem significativos, e são significados aqui distintos. O que é povo, o que é população e o que é nação. Então a gente vai discutir, né, um pouco mais devagar agora, exatamente essa ideia aqui, ó, de povo, ok? Enquanto elemento constitutivo aqui do Estado. Primeira questão aqui que a gente precisa observar. Quando a gente está falando de Estado, a gente está falando de uma organização política assentada num determinado território, né? E cuja sociedade política, o povo ali está submetido a um regime político, a gente está falando, então, que esse povo aqui nada mais é do que em relação ao elemento constitutivo do Estado, o povo aqui, ó, nada mais é do que aquilo que a doutrina vai chamar de elemento, ó, de elemento aqui, humano, ok? Então, o povo, dentro dessa classificação aqui, dentro dessa ideia, né, de elementos constitutivos do Estado, vai ser exatamente o elemento o quê? O elemento humano. Porque o território vai ser o elemento geográfico, a soberania vai ser o elemento político, né, juntamente com o governo. Então, dentro desses elementos constitutivos aqui do Estado, o povo acaba funcionando como um elemento humano. E qual é a consequência, né, de você dizer que faz parte do povo brasileiro, que você é um nacional do Brasil, né, que você tem aí algum tipo de vínculo com o Estado brasileiro? Eu já, inclusive, falei isso anteriormente. Quando você está dizendo que é povo, tá, de um determinado estado, de um determinado país, você está, na verdade, dizendo basicamente o seguinte, que o fato de ser povo de um determinado país traz para você, ó, direitos, mais o quê? Mais deveres ou obrigações, né? O fato de você estar vinculado a um determinado país, o fato de você ter um vínculo com um determinado país, lhe faz ter, né, lhe faz jus, você passa a fazer jus, né, aos direitos e às obrigações que são atribuídas aos nacionais daquele país. Então, por exemplo, vamos olhar aqui a nossa realidade, né, para a gente poder ilustrar. Nós somos brasileiros aqui, temos um vínculo com o Estado brasileiro, com o país Brasil. Nós temos direitos, né, e nós temos também deveres, nós temos também obrigações.
Então, a gente tem o direito ali de ter acesso ao Sistema Único de Saúde, de ter acesso à educação, e também nós temos obrigações, por exemplo, de votar, de promovermos aí o nosso alistamento eleitoral. Então, a consequência prática de você ter um vínculo com um Estado soberano, com um Estado, com um país, é exatamente você fazer jus, né? Você passar a ter direitos e deveres que são atribuídos exatamente àqueles que possuem um vínculo com um determinado país. Tá? Lembrem-se, essa ideia de povo, ela faz você ter o quê? Ela faz você ter um vínculo, né, que a gente precisa observar aqui, que a doutrina chama um vínculo político jurídico. Tá? Você passa a ser tutelado aqui exatamente pelas normas, pelo ordenamento jurídico existente naquele determinado país. Isso é uma característica aqui bem interessante que a gente precisa observar, ok? Hoje de manhã, um aluno fez uma pergunta muito interessante, que ele falou assim: Helder, quando a gente está dizendo que você faz parte do povo de um determinado país e, portanto, você faz jus a direitos e a deveres, significa dizer, então, que estrangeiros, por exemplo, não tenham direitos? Aí ele, inclusive, usou o exemplo dos refugiados, né, dos imigrantes, etc. Vejam, quando a gente está falando aqui, já eu vou fazer essa diferença para vocês, tá? Mas quando a gente está falando aqui de que fazer parte do povo de um determinado Estado traz para você direitos e deveres, não significa dizer que estrangeiros que não tenham esse vínculo jurídico, político com um determinado país não façam jus a direitos também. Por exemplo, vamos levar aqui isso aqui em consideração. É muito comum a gente visualizar no Brasil, né? Estrangeiros que estão aqui trabalhando, que estão aqui a passeio, que estão aqui descansando, tirando férias, etc. Quando está no nosso território, vai se submeter, né, à legislação do nosso país. É muito raro, e eu vou tentar trazer exemplos aqui, de que estrangeiros, que é o caso, é uma discussão muito interessante acerca de embaixadas, né, de determinadas pessoas no nosso território que não se submetem à legislação do país, se submetem à legislação do país de origem. É o caso aqui, tem uma discussão bem interessante sobre a questão das embaixadas, né, o que acontece dentro das embaixadas e etc. Mas o fato da gente estar destacando essa ideia de que povo significa ter um elemento jurídico, político com o país, e, portanto, gerando aí direitos e deveres, não significa que estrangeiros no nosso país, por exemplo, não tenham, não façam jus a direitos e a deveres. O Brasil, por exemplo, ainda que digamos, de modo muito simplório, de modo muito insignificante, na maioria das vezes, não tem uma política pública tão robusta, por exemplo, relacionadas ao apoio de imigrantes. Mas quando eles chegam aqui no Brasil, é obrigação do Estado brasileiro oferecer algum tipo de apoio, né, relacionado à saúde, relacionado aqui à alimentação, relacionada de repente até à inclusão desses refugiados, né, daqueles que ostentam essa característica de refugiado, de serem inseridos no mercado de trabalho, por exemplo. Então, vindo para cá, existem inclusive em decorrência de compromissos internacionais, né, que o Brasil se comprometeu a cumprir. O Brasil vai dar esse apoio aos estrangeiros também. Alguém que está aqui de férias, por exemplo, passa mal e não tem um plano de saúde, por exemplo, ele vai poder, sim, naturalmente, ser atendido no Sistema Único de Saúde. Ou seja, faz jus ao direito relacionado à saúde no Brasil. Né? Teve algum problema de cunho policial, né? Foi assaltado, houve uma briga, alguma coisa que acontece. Pode ir lá na delegacia registrar o boletim de ocorrência, né? Pode ir lá tentar se socorrer do apoio das forças policiais. Então, o fato do estrangeiro não ter, tecnicamente, um vínculo político-jurídico com o Estado brasileiro, não significa que dentro do nosso território ele não faça jus a determinados direitos. Então, preciso que vocês, né, só observem esse detalhe que é importante nesse sentido. Jéssica, uma pessoa com dupla nacionalidade tem os mesmos direitos e deveres naquele país que não é o seu nativo. Jéssica, essa tua pergunta ela é interessante, ela é interessante e ao mesmo tempo complexa, porque aí vai depender de cada país. Mas vamos lá, vamos tentar exemplificar isso daqui, tá? Quando você diz que fulano tem dupla nacionalidade, essa dupla nacionalidade ela pode ocorrer de duas formas. Você pode ser, por exemplo, brasileiro nato e italiano nato. Né? Você pode ser, tranquilamente. E aí é o seguinte, como você é originário, daqui a pouco eu vou explicar esse conceito, como você é originário da Itália, como você é originário do Brasil, sendo brasileiro nato e italiano nato, por exemplo, você vai fazer jus integralmente aos direitos que são atribuídos na Itália aos italianos natos e aos direitos que são
integralmente atribuídos aos brasileiros natos. Mas se em outra situação, por exemplo, você é um americano nato e você adquire a nacionalidade brasileira, e aí vai se tornar brasileiro naturalizado, o regime jurídico não vai ser o mesmo. Há determinados países que fazem diferenças, e essas diferenças, a depender do país, podem ser grandes ou podem ser irrisórias, né? E diferenças que eu estou falando de quem seria o brasileiro, de quem seria o nato, de quem seria o naturalizado, ou seja, quem nasceu com a condição daquele país, com aquele vínculo jurídico, ou quem adquiriu, né, por circunstâncias posteriores da vida, a condição de nacional de um determinado país. Há países que fazem muitas diferenças entre o nato e o naturalizado, e há países que fazem poucas diferenças. Vamos exemplificar aqui com o Brasil, por exemplo. No Brasil, existem cargos públicos que são privativos de brasileiros natos, ou seja, aqueles que desde a origem adquiriram, né, ou nasceram com a condição de brasileiro nato. Por exemplo, só pode ser presidente da República quem é brasileiro nato. O naturalizado não poderia, né? Só pode ser presidente da Câmara dos Deputados ou do Senado um brasileiro nato. Isso não significa dizer que um estrangeiro não possa ser eleito deputado estadual, deputado federal ou senador. Ele até pode, mas ele não poderia presidir a casa. Então, hoje eu estava lendo uma matéria há pouco, né, antes da gente começar a aula aqui, tá essa mudança aí no governo federal, demissão de ministro, pedido de exoneração, saída para lá, saída para cá, e tá um clima novamente né, complicado aí que a gente está visualizando. No caso de ministro de Estado, o cargo de ministro do Estado da Defesa, ou seja, o ministro da Defesa, o brasileiro tem que ser nato. Ou seja, tem que ser um brasileiro nato para ocupar o cargo de ministro de Estado. Agora, os outros ministros podem naturalmente ser ocupados aí por brasileiros naturalizados. Então, depende muito do país, sabe, Jéssica? Qual é o regime jurídico que o país vai estabelecer, mas eu vou avançar na discussão que tem elementos aqui que vão levar a gente a compreender melhor essa dinâmica. Deixa eu ver outro comentário que fizeram aqui. Ocorre em outros países também, mas, por exemplo, nos Estados Unidos depende da legislação de cada estado. É o caso da Califórnia. E ainda tem esse detalhe, né, Rebeca? Depende do país, e se o país for um estado federal como é os Estados Unidos, você ainda tem uma complexidade maior na discussão, que é exatamente entender como é que os estados se comportam diante do assunto, né? Sobre o impacto da saída, né? Tá, vamos ver isso daí. Tá, deixa eu fazer esse comentário aqui que tem o Luiz Felipe. Luiz Felipe, professor Rodrigo Maia nasceu no Chile. Veja, vez ou outra surge, viu, Luiz Felipe, uma fake news. Eu ia dizer isso agorinha, professor. Vez ou outra surge uma fake news relacionada a isso daí, principalmente porque Rodrigo Maia ficou muito tempo como presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele foi eleito no final de 2016 para ocupar um mandato tampão, quando Eduardo Cunha foi afastado. Depois foi eleito em 2017 e eleito em 2019, e agora estava com a confusão no início do ano, querendo que houvesse uma reeleição também. O Supremo teve que se manifestar sobre isso, dizendo que não podia, né? Algo que é muito claro na Constituição, dizendo que não pode. Mas a questão aí é diferente. Tá? A questão do... Oi. Nasceu em Santiago. Eu acabei de entrar aqui na Câmara. Deixa eu concluir o raciocínio. A questão do Rodrigo Maia ela é diferente. Né? Rodrigo Maia, e se você abrir o artigo 12 da Constituição, você vai encontrar isso daí, existe a possibilidade de um indivíduo adquirir, ser brasileiro nato, mesmo nascendo fora do nosso território. Consanguinidade. Mesmo nascendo fora do nosso território, eu vou falar sobre isso já, não tem nenhum problema. O artigo 12 da Constituição fala sobre isso. Você viaja com a sua esposa está grávida, mas vamos viajar, vamos dar uma descansada aqui, tá os dois em férias e foram descansar. Chega lá, a esposa, né, entra em situação de parto ali, dá à luz à criança. Nasceu em outro território. É brasileiro nato? Vai ser brasileiro nato. Basta que você registre numa repartição brasileira competente fora, vai no consulado, por exemplo, ou quando retornar para o Brasil, faz o registro da criança aqui sem problema nenhum. E depois de atingida a maioridade, ela faz a opção pela continuidade ou pela nacionalidade brasileira. Então, o fato dele ter nascido fora do país não significa que ele deixe de ostentar a condição de brasileiro nato. O Brasil, na verdade, tem um sistema híbrido, que eu vou pegar o gancho nisso que vocês estão chamando a atenção aqui para a gente falar. O Brasil adota tanto o critério territorial, ou seja, nasceu aqui no território, vai ser brasileiro nato, quanto esse critério sanguíneo, de mesmo nascendo fora, se tiver uma filiação, se for filho de pai, o pai brasileiro ou mãe brasileira. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo, um grande camarada meu,
Só um minuto. Eu tenho um grande camarada meu, um amigo assim de infância, que ele nasceu na Colômbia. Nasceu na Colômbia, é brasileiro nato. Sabe por que ele é brasileiro nato? Porque o pai dele, inclusive, hoje é aposentado, coronel do Exército. Na época que ele nasceu, o pai estava servindo na Colômbia como adido militar do Brasil. Até nesse caso, se o pai ou a mãe é brasileiro e está a serviço oficial do Brasil, nasceu fora, é brasileiro nato, não precisa nem esse ato complementar de querer registrar na repartição competente, etc. Então, isso que geralmente soltam aí na mídia, ele nasceu fora, de fato, né? Salvo melhor juízo, até tinha uma questão relacionada ao regime militar aqui, com o pai, etc. Ele nasceu fora, mas não tem nenhum problema nesse quesito, exatamente por conta do sistema híbrido que o Brasil adota, tá? Mas eu vou falar sobre isso e a gente vai avançar aqui. Quem ia falar alguma coisa, se quiser fazer uso da palavra. Eu ia falar isso, que o Brasil, ele adota todos os sistemas possíveis para definir o que é um brasileiro nato, consanguinidade, territorialidade, etc. E isso não é comum nos outros países. No Brasil, se você for filho de brasileiro nato, mãe e pai brasileiro nato, você é brasileiro nato. Se você nasceu aqui, mesmo filho de pai e mãe estrangeiro, você é brasileiro nato. E isso não ocorre em outros países. Eu acho que o caso mais interessante aqui para nós brasileiros seria o Japão. Para os japoneses, se o casal de japonês, a mãe japonesa, pai japonês, e o menino nascer em outro canto, ele não é japonês nato. Isso dá alguns problemas lá, algumas peculiaridades. E você veja como é diferente o modelo italiano, né? O modelo italiano não é um modelo territorial. O modelo italiano é assim, se você é filho de italiano, filha de italiana, independente de onde você nasceu, você vai ser italiano nato. Então isso é reconhecimento. Eu vou falar sobre isso para as informações não ficarem muito... exatamente, Leonardo. Eu não vou ficar aqui, a gente vai ficar com as informações soltas, porque isso faz parte do conteúdo da aula, mas aí a questão aqui, né, dentro dessa discussão é exatamente essa. Ó. Tá, eu sou povo de um determinado estado, então eu faço parte do elemento humano, eu tenho aqui um vínculo político-jurídico com aquele determinado país, eu faço jus a direitos e a deveres que são inerentes àqueles determinados indivíduos. Agora, né, como é que eu vou poder, né, adquirir, ou quais são os critérios que são utilizados aqui para que haja a aquisição, né, para que haja a aquisição aqui da nacionalidade. Então, essa é uma grande questão. Como é que eu passo, né, a integrar esse conceito aqui de povo de um determinado estado? Como é que se adquire a condição de nacional de um determinado país? E aí, a gente vai agora sintetizar um pouco dessas ideias que vocês começaram a falar aqui. Existem dois grandes critérios que podem ser utilizados isoladamente e que podem gerar um sistema híbrido, que é o caso do Brasil. Quais são esses dois grandes critérios aqui? É o critério de sangue, né, que a gente vai chamar de jus sanguinis, tá certo? Então, eu tenho aqui o primeiro modelo de aquisição, né, que é o critério jus sanguinis, e eu tenho um outro modelo aqui, que é o critério jus solis, ou critério territorial. Então, aqui, simples, né, e de modo bem objetivo, aqui basicamente é o seguinte: qual é o critério jus sanguinis? Se você é filho, se você é filha de um nacional de um determinado país, ainda que você more fora do território, ainda que você tenha, melhor dizendo, ainda que você tenha nascido fora do território daquele país, pelo critério sanguíneo aqui, você vai ser nato daquele determinado país. País que adota esse modelo, a Itália. A Itália, se você é filho, se você é filha de italiano, você pode ter nascido no Japão, né? Pegando o gancho no que foi falado agora há pouco, você pode nascer no Oriente Médio, na Oceania, na Ásia, no Brasil, sendo filho ou filha de italiano, você vai ostentar a condição de italiano nato. Então, o sistema italiano adota como critério de concessão aqui dessa nacionalidade, né, como critério de inserir aquele que nasceu, né, no conceito aqui de povo, basta que você tenha esse vínculo, né, filho ou filha, ainda que tenha nascido fora do território. E existe um outro critério, que é o critério jus solis, que o colega acabou de falar, por exemplo, exemplificando aqui o Japão. Quem nasce no território, independente de quem é o pai, de onde veio o pai, de onde não veio o pai, vai ser nacional daquele determinado país. Então, você nasceu num território,
E aí aquele território pertence a um país, você nasceu, você vai, portanto, integrar o conceito de povo daquele país. Esses são os dois grandes critérios. Você pode aqui combinar os dois, como é o caso do Brasil, que o colega também destacou. Você pode combinar os dois critérios e gerar um modelo híbrido, que tanto vai levar em consideração, tá? Que tanto vai levar em consideração o critério territorial, quanto vai levar em consideração o critério sanguíneo. Então, você tem aqui, né? Vou me inverter o exemplo. Um casal de argentinos que vieram passar férias no Brasil, a esposa estava grávida, nasceu aqui. Brasileiro nato. Né? Nasceu no nosso território. Nem o pai nem a mãe estavam a serviço oficial do país de origem, estavam aqui em férias, em atividades estritamente particulares. Então, portanto, vão ostentar a característica de brasileiro nato. Agora, por exemplo, o que eu falei agora há pouco, que a gente estava contando aqui, essa história a possibilidade do caso do Rodrigo Maia, ou a história do meu amigo que nasceu na Colômbia, nasceu fora do país. Se o pai ou a mãe estava a serviço do Brasil, é brasileiro nato. Estava lá trabalhando para o Estado, um embaixador, um militar, né, algum político, nasceu fora e o pai ou a mãe estava a serviço oficial, estava em missão oficial representando o Estado brasileiro, vai ser brasileiro nato. Agora, mesmo que tenha nascido fora do território brasileiro, né, e o pai brasileiro ou a mãe brasileira não estavam a serviço do Brasil, ainda assim, essa criança que nasceu fora do território pode ostentar a condição do brasileiro nato. Basta que os pais façam o quê? Se dirijam lá à embaixada, ao consulado, se não houver, faça lá o registro da criança, brasileiro nato. Volta para o país, depois que atingiu a maioridade, se não fez isso lá, adquire a condição de brasileiro nato também. Então, nós adotamos aqui, obviamente, com alguns detalhes, tá? Esses dois modelos. Nós adotamos tanto o critério sanguíneo quanto o critério aqui territorial, ok? Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Esses dois critérios aqui, tá? O critério jus sanguinis e o critério jus solis, são os critérios que a gente utiliza, pessoal, para denominar um cidadão, uma cidadã aqui de nato de um determinado país. Não é um brasileiro nato, né? Um italiano nato, um japonês nato, um americano nato. O que é isso? É que ele adquiriu desde o momento em que nasceu, ou pelo critério sanguíneo, ou pelo critério territorial, a condição de nacional daquele país. Não foi uma escolha que foi feita posteriormente, eu tinha uma nacionalidade e aí eu quis escolher ter outra nacionalidade. Não. O nato, né, é aquele que nasce com a condição ou com o vínculo político, jurídico, em relação a um determinado país. E o modo dele nascer com esse vínculo é que vai depender de qual país é que nós estamos falando. E aí, reitero, pode ser aqui tanto o critério sanguíneo quanto o critério territorial. Perfeito? Então, esse é um elemento aqui também importante. E um outro conceito, né, que vale a pena a gente destacar aqui também, é que a doutrina diz que essa nacionalidade, né, esse vínculo aqui, o brasileiro nato, por exemplo, isso é um vínculo originário. Tá? É o primeiro vínculo aqui que o indivíduo vai ter. É um vínculo decorrente de uma situação natural que é o nascimento. E aí o modo como, reitero, esse indivíduo vai ter o vínculo político, jurídico com o país, vai depender do critério que o respectivo país adota. Tranquilo? Para quem tiver curiosidade, depois dessa aula aqui, se quiser depois, abra lá o artigo 12 da Constituição, que vocês vão observar e vai ficar até mais clara a leitura a partir do que a gente está conversando aqui. Tá? Provavelmente eu, inclusive, trago esse dispositivo na próxima aula para a gente fazer uma leitura, que tem alguns elementos aqui ainda importantes. Então vejam que para o sujeito nascer com a condição, né, de nato, portanto ter uma nacionalidade originária aqui, integrar esse conceito de povo, podem acontecer esses dois critérios. Um outro elemento aqui também, que é importante a gente perceber, é que o indivíduo, ele pode, por escolha, né, adquirir a condição de um outro nacional, ou se tornar nacional de um outro país. É o caso do naturalizado, tá? Então vamos lá. Naturalizado aqui é um modo de aquisição da nacionalidade de um país, ou seja, você passa a integrar o povo de um país, você passa a ter o vínculo jurídico, político com o país, mas a partir de outros critérios. Isso daqui, pessoal,
né? É o que a doutrina vai chamar de nacionalidade ou aquisição da nacionalidade pelo modo derivado, né? Uma nacionalidade derivada aqui. Por quê? Porque você adquire por circunstâncias da vida, por uma escolha, por uma opção. Você já tem, via de regra, uma nacionalidade anterior, aí você quer adquirir uma outra nacionalidade. E aí você pode perguntar ao Helder, você falou que o critério originário para se tornar país faz um misto aqui. Então você queria, né? Para você se tornar, opa, deu uma travada aí, foi? Foi, professor. Ainda está travando, prof. Tá. Então não tá travando, entendeu? Oi. Então vamos esperar melhorar, né? Ver se a internet tá ruim aqui. Todo lado do mundo, não vai me deixar na mão hoje, né? Vejam aí se vai melhorar, que a gente Professor, o que libera Agora melhorou. libera um pouco da internet para trabalhar melhor é diminuir a carga nela. Você desliga a câmera, diminui a resolução da câmera de transmissão, enfim, isso ajuda às vezes. Deixa eu voltar, deixa eu voltar aqui, de vez em quando dá uma estabilidade, acho que vai passar, não vai ficar assim por muito tempo não, tá? Tirei aqui a tela, vou fazer uns comentários, acho que vai dar uma melhorada aqui. Vamos seguir, tá? Qualquer coisa aí vocês avisem acerca de eventuais travamentos. Para você se tornar brasileiro, né, nato, por exemplo, ainda tá travando, né? Ih, rapaz. E a imagem Deixa eu tá fazer bem ruimzinha, viu? o seguinte. Deixa eu desligar a câmera aqui. Oi? A imagem tá bem ruimzinha, prof. Deixa eu Tá congelando a imagem, professor. Deixa eu desligar. Eu desliguei a câmera aqui. Vamos ver se melhora. Vamos ver se dá uma melhorada aqui. Se melhorar, eu ligo o celular aqui, boto 3G, vamos ver, tá? Mas a gente vai seguir aqui, vai dar certo. Vamos lá. Calma, que dá certo. O que é que eu tava dizendo aqui, tá? Oi? Se travar, vocês Não, avisem tô aí, dizendo, tá? calma que dá certo. Isso é normal. Claro. Vamos lá. O que é que eu estava dizendo aqui, tá? O que é que eu estava chamando a atenção para vocês? Eu estava chamando a atenção que essa ideia do critério jus solis, do critério jus sanguinis aqui, é o modo através do qual o indivíduo vai ter o vínculo originário com o país. Ele vai nascer com a condição de ser nato daquele determinado país. Agora, por circunstâncias da vida, casou com um homem ou uma mulher de um outro país, vai se mudar e quer adquirir a nacionalidade daquele outro país, ou em razão do trabalho, ou por circunstâncias comuns da vida, você quer adquirir uma outra nacionalidade, você pode fazer isso, você vai ter um vínculo jurídico com o país e você vai ser o quê? Você vai se naturalizar, ok? E aí a grande questão aqui é a seguinte, como é que você se naturaliza? Quais são os critérios? Se para você ser nato, você adota ou o critério jus solis ou o critério jus sanguinis. E para você se naturalizar? Aí depende muito também, tá, pessoal? Depende muito também. Porque às vezes os países vão estabelecer o estrangeiro deve estar morando no país durante tanto tempo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se um estrangeiro quiser adquirir a condição de brasileiro, quiser se naturalizar, se ele não for originário de língua portuguesa, ele tem que estar morando aqui há pelo menos 15 anos. Tá? Existem outros critérios subjetivos que a legislação do país vai impor também. Por exemplo, no Brasil diz que o candidato ali não pode ter tido nenhuma condenação criminal, ter idoneidade moral, né, não ter praticado, por exemplo, nenhum ato atentatório à segurança do país. Enfim, você tem aqui requisitos mínimos que cada país vai estabelecer. Geralmente são 2 requisitos aqui que são cumulados, tá? Você coloca o requisito aqui do tempo, tem que estar morando aqui há não sei quanto tempo, e você coloca um outro requisito que é o requisito, né, ter domicílio fixo ou algo nesse sentido. Então vai depender muito, tá? Vai depender muito aqui o que eu estava falando, tá? Vamos voltar aqui. O que eu estava falando é que vai depender muito da legislação do país que vai estabelecer ali aqueles requisitos para que alguém adquira a condição de nacional, tá certo? Então, tanto o nato vão ter requisitos específicos, quanto o naturalizado também vão ter requisitos específicos para que se adquira essa condição de nacional, tá certo?
Então, deixa eu ver se não vai nos atrapalhar aqui, mesmo sem a imagem. Ver se eu consigo voltar aqui a telinha para poder fazer algumas anotações. Vamos ver se vai dar certo aqui, se não vai ter problema. Ô, professor, e quando... Em questão do navio cruzeiro, hein? A pergunta é boa, viu? Essa é a tal da passagem inocente. Mas vamos lá, vamos. Eu vou segurar essa tua pergunta, Paulo, para poder fazer o seguinte. Tá aí muito claro, tá certo? Só para a gente poder sintetizar que a condição aqui, né, para se tornar naturalizado de um determinado país, ele pode se adotar aqui um critério tempo, né? Por exemplo, o país pode exigir que você esteja morando naquele determinado país até determinado tempo, né? Isso aqui pode se adotar um critério também, que a doutrina pode chamar aqui, ó, dependendo do autor, que é um critério subjetivo, moral, então, ó, idoneidade moral, não ter sido condenado, etc. Então vai depender muito do país, tá? Essa pergunta que foi feita agora, ela é interessante, porque para ela ser respondida, a gente precisa conhecer só alguns conceitos aqui rapidinho, tá? Primeiro é o seguinte, existe aquilo que a doutrina vai chamar de polipátrida, né? Quem é o polipátrida aqui? Quem é o indivíduo que vai ter mais de uma nacionalidade, né? Aí vai depender da possibilidade de quantas nacionalidades aquele sujeito pode ter, porque ele pode ter dupla nacionalidade, portanto, ter dois vínculos com países, e ele pode ter, inclusive, mais de dois vínculos. Vocês já pararam para pensar? Não sei se vocês conseguem imaginar uma hipótese, tá? A partir disso que eu estou falando aqui para vocês, não sei se vocês conseguem formular uma hipótese do polipátrida, de alguém que nasce, tá? De alguém que tem vínculo político jurídico com 3 países, por exemplo. Já imaginou isso? Como é que você poderia formular a hipótese de alguém ter 3 vínculos aqui? Veja, se você pode imaginar um casal, né, um homem, uma mulher e um homem aqui, por exemplo, né, que dá à luz a um filho, vamos usar esse exemplo aqui do Japão. Aí o Japão, né, adota o critério territorial, certo? Então nasceu no território japonês, o fulano lá, a criança vai ser japonesa, certo? Mas aí imagina, né? Você tem aqui o homem italiano, por exemplo, você tem aqui o homem italiano, você tem a mãe aqui de Portugal, por exemplo, né? Aí veja, o filho de uma mãe portuguesa, né, e de um pai italiano que reconhecem, né, a nacionalidade pelo critério sanguíneo, né? Pelo critério sanguíneo aqui, isso é uma formulação que a gente pode pensar, tá? Pelo critério sanguíneo, a mãe de Portugal, o pai da Itália, nasceu no Japão. Essa criança aqui, ela vai ter quantos vínculos? Ela vai ser nacional. Olha aí, Rebeca, tá vendo? Se quiser depois ilustrar, eu passo a palavra já para você, que eu vi que você levantou a mão aqui, mas rapidinho. Então, essa criança aqui que nasce, ela vai ter pelo vínculo territorial, né? Vai ter pelo critério territorial vínculo com o Japão, e pelo critério sanguíneo, vínculo com a Itália e vínculo com Portugal. Isso é possível acontecer. É incomum, tá, pessoal? Isso não é tão comum assim de acontecer, mas é possível. Na prática, a gente vê a complexidade de aquisição desse tipo de vínculo e as hipóteses e os critérios que são utilizados por cada país, e aí pronto, né? Um polipátrida pode votar em todo o território do qual tem vínculo ou não. Felipe, é o seguinte, lembre-se da formulação aqui. O que é que eu falei? Quando você é nacional de um país, quando você integra o conceito de povo, seja nato, seja naturalizado, você tem direitos e tem deveres. Então, se naquele país, né, se diz, por exemplo, aqui no Brasil, o naturalizado pode votar. Eu até usei exemplo, ele pode se candidatar, inclusive, a alguns cargos. Pode ser prefeito, pode ser governador, ele não pode ser presidente. Né? Então, ele tem, sim, direitos, ele pode votar, ele pode ser votado, então vai depender muito da legislação do país. Mas, geralmente, por conta da questão do sufrágio, se garante também ao naturalizado acesso a cargos públicos e etc. Tá? Então, o país, geral, não conheço honestamente nenhum país, por exemplo, que proíba um naturalizado de poder votar. Eu, particularmente, não conheço nenhum país. Rebeca, fica à vontade. Era mais ou menos isso que você estava falando. Eu conheço uma pessoa que tem 3 passaportes. No caso dela, ocorreu uma coisa que não foi necessariamente um nascimento, foi justamente o contrário. Ela nasceu no Brasil, aqui em Recife, mas a família, o avô, para ser mais exato,
exata, é português. Então, o avô conseguiu passar a nacionalidade para o filho, que conseguiu passar a nacionalidade para a filha, para essa pessoa que eu estou citando como exemplo. Então, ela teve de início, quando solteira, o passaporte brasileiro e o passaporte português. E ela queria para estudar na Europa, enfim. Aí, ela casou-se com se eu não me engano, foi americano-canadense. Foi lá pela América do Norte. E por casamento, e por morar lá, ela conseguiu a nacionalidade. Tá vendo? Então, ela tem 3 passaportes. Exatamente. Então, assim, há situações que na prática a gente pode ver esse tipo de coisa acontecer. O mais comum é dupla nacionalidade, tá? O mais comum é dupla nacionalidade. Isso aí é algo comum. Para quem acompanha esportes, né? É muito comum jogadores de futebol saírem muito cedo do Brasil e aí irem jogar num outro país, chega lá, passa muito tempo, aí acaba adquirindo a nacionalidade daquele país, porque às vezes o país impõe que para continuar lá trabalhando você precisa adquirir a nacionalidade, tá? Isso é até uma peculiaridade do sistema brasileiro, porque via de regra a gente não admite a dupla nacionalidade não, viu, pessoal? Só para chamar a atenção de vocês aqui para esse detalhe. A Constituição ela é bem clara, a legislação brasileira ela é bem clara também nesse sentido, que se voluntariamente, preste atenção aqui na palavra, tá? Se voluntariamente você adquire a nacionalidade de um outro país, você vai perder a condição de brasileiro. Então, via de regra, a legislação brasileira ela não admite a dupla nacionalidade. Se você, vou usar a palavra novamente, tá? Se você, de modo voluntário, faz a opção por adquirir uma nacionalidade de um outro país, você vai perder a condição de brasileiro. Né? Via de regra. Por que via de regra? Porque existem, obviamente, exceções. Por exemplo... É isso que eu ia comentar, professor. Por exemplo, né? A Constituição, ela diz que se você mora num outro... Vamos só ilustrar isso aqui. Você mora num outro país, né? Você é estrangeiro. Se mudou a trabalho. Quando chega lá naquele país, o país diz assim, ó, terminou, vocês sabem, né? Quando você tem um visto de trabalho, você tem um visto de lazer, você tem um visto de turismo, não sei o quê. E aquilo é um visto, né? Um lapso temporal que você vai poder transitar naquele país. Ultrapassou aquele prazo, se você não regularizar a sua situação, você pode ser, inclusive, deportado, né? Pode ser enviado de volta para o seu país de origem. Então, o visto ele é importante para que você transite naquele determinado território, naquele determinado país, sem a necessidade de adquirir um vínculo. Pois bem, o que é que acontece? Às vezes você vai trabalhar num outro país e passa o seu tempo, aquele visto, aquela autorização que existe lá para você continuar no território, aí só vão existir 2 situações. Ou você volta para o seu país de origem, ou para você continuar lá naquele território, você vai ter que adquirir a nacionalidade daquele país. Então, nesse caso, perceba que é uma situação, eu vou usar a expressão aqui, forçada, para que alguém adquira a nacionalidade. Se você não adquirir a nacionalidade daquele país, o que é que vai acontecer? Você vai correr o risco de ser deportado, de ser expulso, dependendo ali da conduta, né? São institutos diferentes, e você não mais poder continuar naquele país trabalhando, desenvolvendo pesquisa, desenvolvendo qualquer tipo de atividade. E aí a Constituição diz, quando for imposição do país estrangeiro para permanência naquele território, né, para usufruir de direitos naquele território, aí não haverá perda da nacionalidade brasileira. Então isso é uma hipótese que a Constituição brasileira ela admite a dupla nacionalidade. E aqui é muito claro, né? Numa situação como essa, se você não se naturalizar, você vai ser expulso do país, vamos mandar você de volta, você não vai poder continuar. E você, de repente, já está lá um certo tempo trabalhando, né? De repente já está envolvido até em algum relacionamento, e aí como é que fica a tua situação? A Constituição diz, se for imposição da legislação do país de origem, como critério para você continuar no território, né, para fim de trabalho e etc., ou para você usufruir de direitos naquele país, aí você não vai perder a condição de brasileiro também, né, a condição de brasileiro nato, por exemplo. E aí há uma outra hipótese também que a Constituição coloca, que eu até já falei aqui, né, e que a gente pode encaixar a ideia, que é exatamente quando a legislação do país estrangeiro, né, reconhece a condição de nacional do seu país sem necessidade de opção. Como assim, Helder? Você é filho de italiano, independente se você quer ou não, você vai ser italiano nato. Então veja que isso aqui é uma condição
que o filho do italiano vai ostentar sem a necessidade dele optar. Ele não vai fazer uma escolha. Se ele quiser, obviamente, depois cancelar a condição dele de italiano, aí é o problema dele. Mas veja que para se tornar italiano nato, basta você ser filho, ser filha, e não é uma opção que você vai fazer. Aí, nesse caso, a Constituição também diz, se for uma atribuição originária de condição de nacional, sem necessidade aqui de fazer opção, não tem problema nenhum, tá? Esse é um conceito que eu vou trabalhar já, viu, Rebeca? Deixa eu ver aqui que teve alguém que... Felipe, já falei, Breno. Em relação ao apátrida, como é determinado seus direitos e deveres? Vamos lá, né? Esse é um conceito aqui que a Rebeca, inclusive, chamou a atenção agora também, tá? Mas vejam, como regra, você só vai ser brasileiro. Tá? Excepcionalmente, você pode adquirir a condição do brasileiro de ter uma dupla nacionalidade, tá? E aí, repito, é muito comum isso acontecer no caso de jogadores de futebol e etc, tá? E aí, veja, existe, né, esse conceito que a gente acabou de trabalhar aqui, o polipátrida, ok? Mas existe também esse outro conceito que vocês estão chamando a atenção aí, né? O apátrida. Ou também chamado de eimatlos. Você pode se deparar com essa expressão por aí, tá? Quem é o eimatlos? Quem é o apátrida? É como o próprio nome já está falando. É aquele que não tem nenhum vínculo jurídico político com nenhum país. Seja porque nasceu num território neutro, um território de guerra, por exemplo, isso é comum acontecer, quer dizer, era, né? Mas acontece esse tipo de situação. Seja porque você perdeu a condição de nacional de um determinado país, porque atentou contra a segurança, né, do país, ou por alguma razão você perdeu aquele vínculo jurídico. Ou você nunca teve, na verdade. Então, isso pode gerar a situação do apátrida. Vamos dar um exemplo aqui também, só para você compreender. Imagina que voluntariamente eu vou para os Estados Unidos e adquiro a condição de americano. Eu vou perder, eu vou deixar de ser brasileiro nato. Por quê? Porque eu simplesmente quis adquirir a condição de americano. Aí imagina que eu faço alguma besteira lá, faço alguma coisa e o Estado americano cancela a minha condição de nacional americano. O que é que vai acontecer comigo? Eu vou ficar sem nacionalidade. Eu vou ficar sem vínculo político, jurídico com nenhum país. Deixei de ter o vínculo com o Brasil, porque eu optei por uma outra nacionalidade, e essa minha nova nacionalidade, eu fiz alguma coisa de errado, e a legislação daquele país exigiu ou impôs a perda da minha condição de nacional. E aí eu posso ficar numa situação, num limbo jurídico, sem ter vínculo político, jurídico com nenhum país. E aí você fica se perguntando, e agora? Ele não vai ter direito? Ele não vai ter... Como é que fica a sua situação? Vamos tomar cuidado nessa questão aqui, tá? Vou falar sobre isso também, Érica. Vamos tomar muito cuidado nessa situação aqui. O que é que acontece? Existe hoje, né, muitos tratados internacionais que tratam sobre a proteção, né, de diversos grupos, sejam os apátridas, sejam os refugiados, aqueles que estão saindo do seu país forçadamente em razão de guerra, em razão de uma catástrofe, né, em razão de uma perseguição étnica, religiosa, né, ou o que quer que seja. Então, existem muitos tratados internacionais que estabelecem um conjunto de direitos que os refugiados vão ter, que os apátridas terão, se eles estiverem em determinado território. Então é basicamente o seguinte, o Brasil é signatário de tratados internacionais que impõem a obrigação do Brasil de garantir direitos aos apátridas e aos refugiados. O que é que vai acontecer? Dentro do nosso território, os que ostentam essa condição vão poder fazer jus a determinados direitos, né? Então, como eu estava falando agora há pouco, né? Existem ainda políticas públicas muito frágeis no Brasil, mas há algumas que são importantes, em relação ao apoio a refugiados, a pessoas que estão vindo aqui para o Brasil em decorrência de um problema no seu país de origem, né? De guerra, de perseguição étnico-religiosa, problemas relacionados a catástrofes naturais, perseguições relacionadas ao próprio regime político do determinado país, né? Então, o Brasil, como signatário de muitos documentos internacionais, se compromete a atribuir direitos. Mas veja que aqui, há muito cuidado nisso, embora seja possível acontecer também, mas veja que aqui o direito de um apátrida, de um refugiado,
é decorrente de compromissos internacionais, que o país diz, olha, eu me comprometo a fazer isso daqui, meu país, meu estado, meu território vai ser, né, uma fonte de refúgio, de cobertura para quem está nessa situação. Então, o país de origem pode atribuir direitos sem razão de documentos internacionais, mas o próprio Estado, né, nacional pode fazer isso. Só contar uma curiosidade para vocês. Saiu hoje uma portaria da OAB, né, eu já tinha compartilhado com vocês que eu faço parte da Comissão de Estudos Constitucionais, renovando o mandato da comissão, inclusive o professor Glauco, que assumiu a presidência, ele era o vice-presidente, agora assumiu a presidência. Nós estamos envolvidos num debate que vai ser, já saiu a portaria, né, Rebeca? Saiu hoje, inclusive. Aí, veja, a gente está envolvido aí num debate com a Comissão de Refugiados da OAB de Pernambuco, porque a gente vai fazer uma audiência pública para debater a inclusão na Constituição do Estado de Pernambuco de direitos para refugiados. A gente está discutindo se isso seria possível, qual seria a melhor forma, se através de uma emenda à Constituição do Estado, se através de uma legislação específica, de uma lei, e isso vai demandar o apoio da própria Assembleia Legislativa. Tem muitos, Paulo, com certeza. Então a gente está envolvido aí num debate, vai acontecer uma audiência pública, estão convocando aí diversas autoridades, tanto do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, e a gente vai conjuntamente desenvolver aí uma proposta, né, para tentar fazer com que isso se torne uma agenda do governo em Pernambuco, para que isso esteja na Constituição do Estado, independente de quem seja o governador, que assuma esse compromisso de garantir direitos a esse tipo de público, né? A esse tipo de pessoas que estão nessa condição de refugiados. Então aqui, né, quando você fala, e o apátrida, como é que ficam os seus direitos? Se a gente for olhar tecnicamente no fundo, ele não vai ter direito nenhum, porque ele não está vinculado a nenhum país. Mas quando eu digo não vai ter direito nenhum, é um direito que é atribuído por um país aos seus nacionais. Agora, lembram da perspectiva do Estado Democrático de Direito que eu apresentei para vocês na aula passada? Essa preocupação, né, com os direitos humanos, a preocupação com a paz, a preocupação com a proteção aí dos direitos humanos, que é muito característico desse pós-Segunda Guerra, traz para a gente também essas perspectivas, né? Dos países muitas vezes se comprometerem a nível internacional de promover esse tipo de proteção, ok? Então, isso é um detalhe bem interessante, tá? Deixa eu voltar aqui a imagem, porque eu não gosto de ficar sem imagem não, vamos ver se não trava, tá? Se travar, vocês avisem aí. Então, o apátrida aqui, né, no primeiro momento, ele não vai ter vínculo jurídico-político com nenhum país. Agora, né, em decorrência de tratados internacionais, em decorrência, inclusive, de direitos, o próprio país pode falar assim, olha, eu preciso ter uma ordem interna aqui, as minhas leis, né, estabelecendo determinados direitos para esse tipo de grupo. É o que a gente está tentando fazer aqui em Pernambuco, né? Tem uma aluna minha que entrou agora no mestrado também, lá em Vitória de Santo Antão, ela é de lá, dei aula lá já também, ela disse, ó, tem um monte tem venezuelano aqui, tem um pessoal vindo da África, acho que é o pessoal do Haiti, a gente tá vendo o pessoal nas ruas, no semáforo, tem venezuelano lá também, o pessoal tá vindo para cá, para Pernambuco, e estão, né, mandando o pessoal ir para o interior do estado. E aí ela disse, ó, tem um vereador lá que está tentando movimentar a municipalidade para instituir algum tipo de política pública específica lá, porque não tem, né, algo consolidado acerca do assunto. Então isso vai depender muito dessa postura, né, do compromisso do Estado com a proteção de direitos humanos. Então a apátrida, de fato, ele fica nesse limbo, né, ele fica numa condição aqui, por N fatores que podem levar a esse tipo de situação, a ele não ter, tecnicamente, um vínculo jurídico com nenhum país. Certo? Deixa eu chamar a atenção, não sei se ficou faltando algum tipo de comentário aqui, de alguém perguntou alguma coisa, se eu não respondi alguma coisa, vocês reiteram aí no chat. Mas só contar uma história interessante para vocês que aconteceu há mais ou menos acho que há 3 anos, 3 anos e meio, um pouco, mais ou menos isso. Olha só que situação, vê o que aconteceu. Uma brasileira casou com um americano e foi morar nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Em um dado momento lá, da vivência dela nos Estados Unidos, ela adquiriu a condição de nacional americana, a condição de cidadã. Ela era casada com um americano, já estava lá há muito tempo, preenchia uma série de requisitos, e aí foi lá e se tornou americana. Ela tinha aquele famoso green card, né? Que é o melhor dos mundos para o estrangeiro nos Estados Unidos, a autorização que ele tem de permanecer no país sem essa necessidade, né,
de adquirir a nacionalidade americana. Ela já tinha um green card, em razão da atividade profissional, em razão do próprio casamento e etc. E aí ela não precisava adquirir a nacionalidade americana, mas ela adquiriu. Foi lá e disse, não, eu quero me tornar aqui americana. O que foi que aconteceu? No decorrer do relacionamento, ela matou o marido, matou ele a facadas e veio para o Brasil. Depois de um tempo que ela estava fugida, que ela estava escondida aqui no Brasil, a Polícia Federal prendeu ela. Aí o que foi que aconteceu? O Estado brasileiro informou aos Estados Unidos, né, a polícia americana, de que ela havia sido presa aqui no nosso país. E lá já havia um mandado de prisão expedido contra ela. Aí isso gerou a discussão na época. Veja como a questão teórica ela repercute na prática, tá? E aí gerou uma discussão na época que era a seguinte: ela é brasileira nata, tá? Se você abrir a Constituição no artigo 5º, você vai ver lá, tem uma série de incisos. Se você for para o artigo 50, você vai ver isso lá. O brasileiro nato, ele não vai ser extraditado, em nenhuma hipótese. Tá? Isso é uma situação até interessante, porque geralmente no direito a gente diz, ó, tem a regra e tem a exceção, mas no caso do brasileiro nato, em nenhuma hipótese ele vai ser extraditado. O naturalizado, aquele que adquire a condição de brasileiro, né, que se torna brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado em duas hipóteses que a Constituição coloca. Está lá no artigo 5º também. A Constituição diz que o naturalizado ele pode ser extraditado se ele tiver cometido algum crime comum antes da naturalização ou se a qualquer tempo ele tiver envolvido com tráfico ilícito de entorpecente. Então, imagina, eu sou brasileiro naturalizado, viajo e pratico um tráfico internacional levando drogas para os Estados Unidos. Mesmo eu sendo brasileiro naturalizado, se eu for preso aqui e o Estado americano pedir a minha extradição, o Brasil vai poder extraditar. Não vai fazer isso automaticamente. Há uma discricionariedade aqui, há uma análise. Se o Brasil tem um acordo de reciprocidade com outro país que está pedindo a extradição, se há um acordo, se não há. Recentemente no Brasil a gente teve 2 casos que envolvem essa questão de extradição, né? De brasileiro. Uma em que o Brasil foi um sujeito ativo e na outra que o Brasil foi um sujeito passivo, né? Teve o caso do Henrique Pisolato, né? Não sei se vocês lembram aí da Lava Jato, fugiu para a Itália, foi preso lá na Itália e ficou uma negociação Brasil-Itália, Brasil-Itália, o Brasil tem um acordo de reciprocidade com a Itália, aí mandaram Henrique Pisolato para cá, e ele tem também a condição de italiano, né? Ele ostenta também essa condição de italiano. E aí mandaram ele para cá. E aí o Brasil desenvolveu o julgamento e etc. E o segundo caso foi exatamente o caso que Jéssica está colocando aqui no chat, que foi o caso do Cesare Battisti, né? Que tem um histórico, uma sucessão de fatos aí da política que é impressionante com o Cesare Battisti, né? O Supremo, no último mês do mandato de Lula, em 2010, decidiu que ele deveria ser extraditado, porque a acusação contra ele era que ele ele fazia parte de um grupo político, né, na Itália, e ele, na militância política, ele teria assassinado 4 pessoas, né? Então tinha um processo contra ele lá na Itália, ele veio para cá, fugiu, veio para o Brasil, chegou aqui, ele inclusive se naturalizou brasileiro. E aí quando foi em 2010, né, o Supremo Tribunal Federal disse que havia sim requisitos, que ele preenchia os requisitos para que o Brasil extraditasse ele, mandasse ele de volta para a Itália, né, pelo acordo de reciprocidade Brasil-Itália, né, pelo processo que estava sendo desenvolvido lá, pela pena que poderia ser aplicada, que um dos requisitos para o Brasil extraditar alguém é que a pena aplicada para o crime que foi cometido por esse estrangeiro seja uma pena que seja aplicada aqui no Brasil. Então, por exemplo, só para não ficar muito abstrato aqui no Brasil a gente não tem pena de prisão perpétua. Se tem um país, o Brasil prendeu um estrangeiro aqui, aí tem um estrangeiro pedindo que a gente extradite ele. Se o crime que esse estrangeiro praticou for punido lá no seu país de origem com pena de morte, com prisão perpétua, o Brasil não pode extraditar, porque a pena tem que ser a mesma lá. Ok? Ou melhor dizendo, o tipo de pena existente lá para o crime que ele cometeu tem que ser aqui o mesmo tipo de pena. E se não tem uma pena compatível lá, é possível ainda que haja um acordo entre o Brasil e esse outro país para que o Brasil mande. Tá? Então, por exemplo, o Brasil já fez acordo de extradição, o país se comprometendo a, no máximo, deixar o indivíduo preso 30 anos, que é o tempo máximo de prisão aqui no Brasil. Tá? Então, existem essas peculiaridades aí. Mas, no caso do Cesare Battisti, né, no final de 2010, o Supremo disse que ele deveria ser extraditado, mas disse que isso era uma decisão política. O presidente, como representante máximo do Estado brasileiro no plano internacional, a gente vai ver isso mais para frente, nessa distinção de chefe de Estado e de chefe de governo,
isso seria de responsabilidade do presidente, decidir se extraditava ou não. O que foi que aconteceu? Num dos últimos atos de Lula, como presidente da República, ele decidiu não extraditar Cesare Battisti. Aí Cesare ficou aqui no Brasil, até que o próprio Bolsonaro, na campanha de 2018, já estava se falando de Cesare Battisti. Ele disse, se eu ganhar, eu vou extraditar ele. Se eu ganhar, eu vou extraditar. Se eu ganhar, eu vou extraditar. E aí aconteceu o que aconteceu no caso, né? Dele ter fugido, ter sido preso, acho que foi na Guiana Francesa, foi uma daquelas regiões ali daqui da América. E aí depois ele veio para o Brasil e mandaram ele para a Itália, né? Então, o brasileiro nato, ele não pode ser extraditado em hipótese nenhuma, mas o naturalizado pode, né? Se ele cometeu um crime comum antes da naturalização, que foi o caso do Cesare, ou se a qualquer tempo ele tenha cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Mas só para voltar aqui para essa questão da mulher, né? Só para arrematar aqui a informação, e eu passo a palavra para você já, Rebeca. Houve essa discussão, né? E agora? Ela adquiriu a condição de americana e se ela é brasileira nata, o Brasil não poderia extraditá-la. Mas aí é a questão, né? O detalhe do que eu escrevi, inclusive, aqui para vocês. Lembram que eu falei? Como regra, não se pode adquirir uma outra nacionalidade. Se você adquirir uma outra nacionalidade, você perde a condição do brasileiro, né? E aí o que foi que aconteceu com ela? Voluntariamente, ela quis se tornar americana. Ela não precisava fazer isso. Ela já tinha um green card. A naturalização dela não foi uma imposição do Estado americano para que ela continuasse naquele território ou para que ela usufruísse de direitos naquele território. Não, ela fez isso voluntariamente. O vínculo que ela já tinha, né, a autorização que ela já tinha, por si só era suficiente para ela permanecer naquele território. Então, quando ela faz a opção, quando voluntariamente ela adquire a nacionalidade americana, aconteceu o que com a nacionalidade brasileira dela, originariamente? Ela perdeu a condição de brasileira nata. Ou seja, para todos os fins legais, ela era uma estrangeira. O que é que o Brasil fez? Mandou ela para os Estados Unidos. E aí ela foi julgada lá. Isso foi um caso que aconteceu aí há cerca de 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, 3 anos aqui a gente teve esse caso aqui no Brasil. Tá certo? Então veja que a repercussão prática disso, né? Adquiriu voluntariamente, você vai perder a condição do brasileiro, exceto naquelas hipóteses de imposição da legislação, tá? Fala, Rebeca. É uma dúvida. Eu vi que o caso Cesare Battisti, ele alega perseguição política. Não seria esse o motivo? A Constituição alega alguma coisa? Alega não, desculpe. A Constituição prevê alguma coisa sobre essa questão? Porque Veja. Eu lembro que o imbróglio foi exatamente esse. Ele alegava uma perseguição política e, nesse caso, ele é por isso que recebeu esse certo indulto. Uhum. Sim, veja, houve essa discussão, tá? No Brasil, porque a defesa, né? Veja, quando um estrangeiro está aqui, um naturalizado está aqui, algum país pede que haja extradição, isso não vai ser feito de modo automático, não, tá? Tem todo um processo judicial, inclusive, para que aquele que está sendo, para que aquele contra quem está sendo solicitada a extradição se defenda e diga se é o caso de ir ou não, né? E apresentar os argumentos para que, né? Para que o Estado não extradite. Quando houve esse pedido, né, o primeiro pedido lá no final dos anos 2000, que culminou na decisão de Lula dele não ser extraditado, quando isso aconteceu, ele dizia claramente isso. Eu não participei, não fui eu que matei, eu não tenho nada a ver com isso daí, isso é perseguição política, porque eu fazia parte de um outro grupo político, etc. E, de fato, Rebeca, a Constituição proíbe. Você não pode ser extraditado por um crime de opinião, né, por um posicionamento político. A opinião política de alguém, o posicionamento político ideológico, não pode ser, por si só, motivo suficiente para extraditar alguém, não é? E aí, esse foi um grande argumento que foi utilizado por Lula, né, a questão política. O Supremo decidiu a parte jurídica e disse assim, estão preenchidos os requisitos. Mas quem decide não é o judiciário, quem decide é o chefe de Estado, que é a autoridade máxima do país no plano internacional, então é você quem tem que decidir. Então o argumento foi, não vamos extraditá-lo, porque na verdade é uma perseguição política, né? E aí a questão é a seguinte, tá? Isso também é muito divergente, porque se tem argumentos também contrários a isso, mas olha só, quando o Cesare Battisti foi extraditado agora, e ele começou o julgamento dele lá na Itália, ele reconheceu,
Ele confessou que tinha praticado o crime, que tinha sido ele realmente que estava envolvido nos assassinatos. E aí fica aquela discussão, mas ele pode ter sido pressionado, pode ter sido uma pressão da justiça, ele pode ter estado fragilizado numa situação, ou ele pode ter reconhecido que de fato foi ele quem praticou o assassinato, mas num contexto de perseguição política e ideológica. Então, ainda, apesar desse desfecho, né, do seu envio para a Itália, o caso ainda é, de fato, controvertido e tem aí as opiniões acerca do assunto, tá? Então, o caso de Cesare Battisti realmente impõe essa questão aí para a gente observar. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Tranquilo, né? Vejam só. Basicamente, o que a gente precisa identificar, né, são esses elementos aqui acerca do povo, tá? Duas informações ainda muito, mas muito importantes. Vocês viram que no início eu falei, povo, tá, não é igual a população e não é igual a nação. Ok? Não, são conceitos distintos aqui. O povo, né, são aqueles que são considerados nacionais de um país. Aqueles que têm um vínculo político-jurídico com o país. Que se submetem à autoridade, de modo até mais intenso, à autoridade daquele Estado. E aqui eu estou falando, e vocês já sabem a diferença. Seja o nato, seja o naturalizado. Então, o povo é exatamente esse o conceito. Aquele que tem um vínculo político-jurídico com o país. E esse vínculo é o vínculo de nacionalidade. Seja o nato, seja o naturalizado. O que é, então, a população, Helder? Para a gente poder identificar aqui a informação. A doutrina costuma dizer, pessoal, que esse conceito de população ele é um conceito meramente quantitativo. É um conceito meramente numérico. Sabe aquelas pesquisas do IBGE? Qual é a população brasileira? 220 milhões de brasileiros. Não é bem assim. Aquele conceito que a gente está ouvindo de população brasileira na verdade, identificando quem está no nosso território em determinado tempo. Então, quando você está ouvindo o nato, o naturalizado, o estrangeiro que está trabalhando, o estrangeiro que está a passeio, no caso o turista, você vai levar em consideração aqui o refugiado e até os apátridas que estão aqui no Brasil. Então, quando a gente fala população, a gente está falando o número total de pessoas que estão naquele território, né? Os habitantes daquele território. E aí podem ser tanto o nato, né? Pode ser tanto o brasileiro nato, quanto o brasileiro naturalizado, e aí ainda se acrescentam exatamente quem? Esses estrangeiros, tá? Então, lembre-se, esse conceito aqui de população, ele é um conceito meramente quantitativo, meramente numérico. Falar de população é, na verdade, ver o número de habitantes daquele país, em dado território, em dado momento, né? Não se fala aqui desse conceito, não se tem aqui essa igualdade, né, de repercussões, falar que é povo, falar que é população. Óbvio, né? Dentro da população está o povo, mas também está o estrangeiro, mas também está aqui o apátrida, está aqui o refugiado. Tranquilo, pessoal? Entenderam aí? Então, o conceito de população é, na verdade, um conceito aqui eminentemente numérico, quantitativo. São pesquisas dessas que a gente tem aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que vai dizer quantos habitantes o Brasil tem em 2021. Então, você vai ter uma pesquisa lá e vai dizer o número de habitantes. E aqui vai estar inserido o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado, o estrangeiro, né, o refugiado, o apátrida, tranquilo? Então lembre-se, enquanto que o povo é o elemento humano do Estado, diz respeito àquele vínculo político-jurídico, a população, na verdade, é um conceito eminentemente numérico. Tranquilo? Então, essa é uma informação importante aqui para a gente perceber. E agora o outro conceito, tá, que é igualmente importante para a gente poder observar aqui também. O conceito de nação. O que é a nação aqui? Tá, pessoal? Olha só, muito cuidado e presta muita atenção. A nação nada mais é do que um grupo de indivíduos que são ligados por alguma razão, né? A doutrina até diz que essa ideia de nação é um conceito sociológico, antropológico. A nação nada mais é do que um conjunto de pessoas que estão ligados por uma cultura, por uma tradição, né? Por um elemento tradicional, cultural. Eu até brinquei hoje de manhã falando, a nação dos torcedores do esporte, a nação dos torcedores de Santa Cruz, a nação dos torcedores do Náutico.
Então, essa ideia de nação aqui, ela é um agrupamento de pessoas, é um grupo de pessoas que tem esse elo, né, a partir de um aspecto cultural, de um aspecto social, de um aspecto de ancestralidade, de um aspecto aqui relacionado a algum tipo de vínculo tradicional. Teve um aluno que fez um comentário interessante hoje, eu até peguei um gancho no futebol novamente. Ele falou assim, Helder, então, esse conceito de nação, a gente pode dizer que, no caso, a nação brasileira, ela está espalhada pelo mundo. Sim, né? Porque nação não é um conceito que está atrelado a um território. Você pode ter uma nação que não tem um território fixo, né? E você pode ter dentro de um território várias nações. É por isso, pessoal, que a gente diz que o elemento constitutivo do Estado é o povo e não a nação. Porque você pode ter dentro de um território várias nações, né? Minorias étnicas, religiosas. É até muito complicado a gente perceber, por exemplo, no Oriente Médio é muito comum isso, que você tem minorias religiosas e isso dentro de um determinado território gera uma série de desavenças, de guerras, né? de problemas de cunho civil. Então, por essa razão, né, apesar de ser um conceito importante, interessante, desse vínculo, esse elo existente entre pessoas, nação não é um elemento constitutivo do Estado. Você pode ter um povo que se consubstancia numa única nação, né? Mas você pode ter um povo dentro de um território que se desdobra em várias e várias nações. Veja aqui no Brasil, né? A diferença cultural, a diferença religiosa, né? A diferença social que a gente tem. Então, dentro do território brasileiro, embora a gente tenha claramente a definição do que é povo, né? É o vínculo político-jurídico, nós temos aqui diversos grupos que se unem através de um laço, né, que se unem através de um vínculo que pode ser um vínculo religioso, um vínculo cultural, conforme eu estou falando aqui para vocês. E aí, só para arrematar essa questão do futebol, que eu brinquei, eu disse, olha, final de Copa do Mundo, o jogo de Copa do Mundo, você vai ver, né? Eu lembro da Copa de 2002, eu era pequeno, vi o pentacampeonato do Brasil, na última partida final do Brasil com a Alemanha, a Globo fazendo chamada e mostrando, olha como é que está a nação brasileira no Pelourinho, em Salvador, olha como é que está a nação brasileira no Marco Zero, em Recife, como é que está na Avenida Paulista, em São Paulo, como é que está aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, e mostrou gente do mundo todo, brasileiros reunidos para torcer pelo Brasil em Portugal, na Espanha, na Itália, não é? Então, lembre-se disso, nação é um conjunto de pessoas, é um agrupamento de pessoas que são vinculados por um aspecto, né, antropológico, um aspecto social, e não necessariamente a nação está atrelada a um território. É possível a gente ter nação sem território, nação espalhada por vários territórios, e dentro de um único território, nós temos o quê? Nós temos várias nações. Tá? Então não confunda. O elemento constitutivo do Estado moderno é exatamente o povo. Mas esses conceitos acessórios aqui, de nação e de população, são importantes também para a gente perceber. Tranquilo? Pergunto, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem algum questionamento? Alguém tem algo a acrescentar? Tudo certo aí? Tudo tranquilo? Ô, professor, o senhor esqueceu de falar sobre a extensão do cruzeiro, do navio cruzeiro. Sim, cara, muito boa sua pergunta, perdão. Por isso que eu falei ali, se alguém perguntou alguma coisa, reitere, porque eu não lembro. Veja só, existe um instituto, tá? Eu vou tentar trabalhar isso aqui na questão do próximo elemento, que é a parte de território. Tá? Não sei se na próxima aula eu ainda tenho algumas questões para falar sobre esses elementos aqui, vou trazer o texto constitucional para a gente poder estudar um pouquinho de modo mais aprofundado, mas existe um instituto chamado de passagem inocente, né? Isso no direito penal é muito discutido. O navio está passando no território brasileiro, no mar territorial brasileiro, mas tem uma bandeira de um país estrangeiro. Acontece alguma coisa lá dentro, é um crime, por exemplo, qual é a justiça que vai julgar? Uma criança que nasce, qual é o vínculo, né? Qual é o país, qual é a origem daquela determinada criança? Veja, Paulo, o modo mais simples de resolver essa sua pergunta é dizer basicamente o seguinte: a nacionalidade daquela criança, daquela pessoa que nasceu no navio, vai ser exatamente em razão da bandeira daquele determinado navio. Imagina, um navio sueco está atracado aqui no porto de Recife. Aí nasce uma criança. Essa criança vai ser brasileira? Não, né? Por que não? Porque o navio funciona como uma espécie de extensão do território daquele seu país de origem. Tá? Mas há uma complexidade ainda um pouco maior, porque depende da finalidade do navio. Existe um outro tipo de debate. Mas a regra aqui, para responder essa tua pergunta, é basicamente essa.
a nacionalidade, se nasceu ali, vai ser exatamente da bandeira, né, de origem daquele determinado navio. Isso é uma regra muito parecida com o que acontece nas embaixadas. Tá? Acontece um crime dentro de uma embaixada. Quem é que vai julgar? A justiça brasileira? Vai ser aplicada a lei brasileira? Não, vai ser aplicada a lei do país lá de origem daquela embaixada. Alguém entra numa embaixada, há uma briga lá de um servidor com um embaixador. Acaba mata o embaixador dentro da embaixada. Quem é que vai julgar aquele assassino, aquele criminoso? É o Brasil, cuja embaixada está localizada aqui? Não. Porque a embaixada é uma extensão do território daquele país. Né? Há uma imunidade aqui de jurisdição relacionada a essa questão do território. Então é uma lógica muito parecida, sabe, Paulo? É você aplicar a regra geral aqui, que é exatamente a bandeira de origem ali do navio. Isso vale também para a questão de aviões, né? Isso tem outras repercussões aí, mas eu confesso para vocês que existem alguns detalhes que eu vou abordar na aula sobre o elemento território, e aí eu vou, né, deixar vocês aí com essa breve introdução para que na aula específica a gente trata com um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Tranquilo? Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Tudo certo, né? Então, vou desligar aqui, vou interromper a nossa gravação para que a gente faça aqui a nossa chamada e a gente conclua nossos trabalhos hoje.